Olá, começa agora o Porto Alegre em Debate. O tema do programa de hoje é a possibilidade da participação popular nos trabalhos do Legislativo. Em 2001, o Congresso Nacional instalou uma comissão permanente para a legislação participativa. E aqui na Câmara Municipal, desde junho, tramita uma proposta para adotar a mesma medida aqui em Porto Alegre. Para debater então o tema, a gente convidou a autora do projeto em questão, que é a vereadora Fernanda Melchiona. E também nos acompanha aqui Gabriel Zatti, que é membro do DCE da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ainda ex-deputada federal, uma das fundadoras do PSOL, Luciana Genro. Para a gente começar, então, vereadora, gostaria que a senhora falasse da importância. No que ajudaria ter uma comissão permanente para incentivar a participação na política? Bom, nós achamos que um dos principais desafios hoje, certamente não só para nós em Porto Alegre, mas um dos principais desafios do Brasil e do mundo justamente é buscar a democracia real, né? A tentativa de que, de fato, a população, os trabalhadores, os jovens, os desempregados, o povo, de um modo geral, cada vez consiga controlar mais a política e a economia. Justamente o contrário do que nós vemos hoje, né? Em que as grandes corporações, o grande poderio da elite econômica perpassa os projetos votados tanto no Congresso como aqui, boa parte dos projetos votados na Câmara Municipal, e muitas vezes a voz da população é tolhida de todas as maneiras possíveis. Qual foi a nossa busca com o projeto? Hoje, para que uma pessoa possa apresentar um projeto à Câmara de Vereadores, é necessário a busca de cerca de 50 mil assinaturas de pessoas com título de eleitor, o que de fato é quase impraticável. Porque como é que um trabalhador, um estudante vai ficar meses, talvez anos, para coletar 50 mil assinaturas e fazer uma proposta de sugestão legislativa? Então nós criamos a bancada do PSOL, eu, o vereador Pedro Ruas, e o apoio de toda a direção estadual do nosso partido, da Luciana Genro, do Roberto Robaini, os militantes do PSOL, a figura da sugestão legislativa, que configuraria no seguinte: qualquer entidade, Grêmio Estudantil, Diretório Central dos Estudantes, sindicatos, associação de moradores, qualquer entidade regularizada poderia propor um projeto à Câmara de Vereadores. Apenas com a assinatura, né, dos membros dessa entidade, e estamos, nesse mesmo projeto de lei, propondo que tenha, evidentemente, tem análise jurídica de que, bom, se é competência do município ou não, determinado projeto, mas que o projeto tenha que tramitar. Pois é, muitas vezes nem os próprios vereadores conseguem escapar de alguns vícios de origem, né? Como exigir que uma entidade civil tenha esse conhecimento? Justamente por isso que o protocolo da Câmara, quando a entidade protocolaria na Câmara, iria para a diretoria legislativa para que em alguns casos pudesse colocar o projeto em conformidade com a lei orgânica de Porto Alegre e fazer com que o projeto tramitasse. De qualquer sorte, nós estamos prevendo que tenha uma audiência pública no mínimo para que os autores, os proponentes, viessem falar à Câmara de Vereadores a importância do seu projeto, o porquê da ideia, enfim, e em cumprindo os requisitos legais, o projeto tramitaria. A segunda coisa é que essa questão do vício de origem, de fato, é muito engraçado, viu, Poliana? Porque tem vezes que um projeto claramente inconstitucional passa numa rapidez da casa, casualmente, ou não tão casual, quando é para beneficiar mega empreendimentos, quando é para beneficiar a especulação imobiliária, quando é para beneficiar essas grandes empresas que determinam muitas coisas da política na nossa cidade, lamentavelmente. Te dou um exemplo. O Pontal do Estaleiro, que mudava o regime urbanístico da Orla do Guaíba, era um projeto claramente inconstitucional. Não poderia ser a Câmara de Vereadores proponente de um projeto que mudava o plano diretor da cidade de Porto Alegre. E, lamentavelmente, o projeto tramitou. Foi aprovado com o nosso voto contrário, com um protesto popular, com mobilizações de rua que, inclusive, garantiram uma consulta popular e derrotaram a política das residências na Orla do Guaíba, mas era um projeto claramente inconstitucional. E tramitou e teve toda a legalidade garantida. Então, muitas vezes, a inconstitucionalidade ela é usada como argumento jurídico para que não se tramite projetos de iniciativa popular, para que não se tramite projetos que questione os grandes e coloque cada vez mais a possibilidade de ou
da população controlar esses recursos, enfim, a política, ou trazer benefícios mesmo para a sociedade, como saúde, educação e transporte. Eu tenho um sobre o meio passe aos domingos feriados, que foi uma luta para que tramitasse na casa, que é matéria pertinente da Câmara, que é uma luta do movimento estudantil, dos estudantes terem o direito de usar o meio passe aos domingos feriados, e que eu lutei 2 anos para que não fosse arquivado e que seguisse tramitando. Segue tramitando, porque quando a gente se organiza, mobiliza, os grêmios também estão apoiando o projeto, a gente vai impondo a vontade daqueles que muitas vezes não têm a voz nessa democracia que nós temos no Brasil, né? Que, na verdade... Pois é, em geral a participação popular ela se impõe ou ela se renova em momentos de crise ou em momentos de projetos polêmicos, como foi o Pontal do Estaleiro. Mas eu queria perguntar, isso vale para os dois aqui, uma já sênior, né, uma militante sênior e um jovem que está entrando nesse mundo. Essa participação, ela realmente tem diminuído? É uma espécie de crise de credibilidade da política? Ou realmente as pessoas só se sentem tocadas quando o assunto é muito polêmico? Gabriel. Não, eu acho que no Brasil já tem pouco estímulo da população para participar da política, porque o contato que as pessoas têm com a política no geral é com a política, infelizmente, feita pelos políticos. Eu digo que todo mundo deveria fazer política, né? Todo mundo deveria participar da construção do mundo onde habita, né? E infelizmente isso não é uma possibilidade completa. Vão lá os engravatados, dizendo que representam as pessoas, de 2 em 2 anos na eleição. Acho que existe já uma deturpação da própria palavra, né? Ela não significa mais o que ela originalmente significava. O político é o cara que faz a política. As pessoas não se entendem como seres políticos, elas entendem como eleitores, muitas vezes. Isso já é uma distorção da democracia, porque a democracia representativa já fica encaminhando, e não acho que a população passivamente encaminha para os políticos fazerem isso, mas acaba sendo assim. Os caras fazem Bom, o Brasil é todo tipo de escândalos, ministros esse ano, as fraudes, mensalão, tudo que acontece. E, bom, aqui os nossos vereadores, a maioria, propor um projeto desse para a aula do Guaíba, são coisas que já desestimulam a população de participar. Pensar, política é uma sacanagem, melhor não me envolver. Mas, por outro lado, as pessoas, quando estão numa associação de bairro, às vezes elas não entendem que elas estão fazendo política. Elas não são os políticos engravatados, mas estão fazendo política também. E muitas vezes é mais democrático. É mais democrático porque a participação é direta. Essa questão da pessoa poder propor, sabe, ser um agente. Não, agora vou eu propor um projeto. A gente está discutindo no meu bairro que é necessário uma linha noturna, por exemplo, de ônibus. Tem vários bairros na cidade que tem esse problema. As pessoas vão poder propor um projeto, isso é muito bom. E é bom, achei legal também que a possibilidade da Câmara ajudar na questão de regularizar a lei, porque esse argumento é sempre assim, o político chega e fala, não, mas tu não sabe o que está acontecendo, não entende. Ah, mas não dá, eu não posso fazer seu projeto, minha senhora, porque a senhora não entende. As disputas dos poderes são muito mais complicadas do que a senhora pode entender. Agora a gente vai poder entender, a gente vai poder fazer uma audiência pública. Eu sou do DCE da URGS lá, no movimento estudantil da universidade, hoje participam muitos estudantes. E a gente teve um congresso de estudantes agora, onde participaram muitos estudantes, que tiveram o direito de diretamente escolher o que a nossa entidade ia defender. Isso é um modelo de democracia real, como a Fernanda diz, mas que nós defendemos para o país, que as pessoas possam participar de como os governos vão construir as coisas, de como os legisladores vão construir as leis, e poder propor uma audiência pública e dizer, olha, não, agora a gente quer ouvir aqui os vereadores falando pra gente por que não pode ser aprovado o nosso projeto, e a gente quer poder dizer o que a gente precisa. Eu acho que é um grande passo à frente na construção da democracia. Eu acho que esse é o tipo de iniciativa que precisa, né? Porque, de fato, quando as pessoas têm a oportunidade de fazer, elas mostram que elas sabem o que elas precisam. Isso, com certeza, todo mundo sabe. Mas tu achas, Luciana, que existe realmente uma falta de espaço para as pessoas participarem mais da política, ou existe uma falta de interesse, que era isso que a gente falava, da falta de credibilidade da política? Eu acho que as duas coisas. Eu vejo que existe uma crise do modelo de democracia representativa. E essa crise não é só no Brasil. Se a gente for observar o que se passou na Europa, por exemplo, que são países, para não falar do norte da África, onde são ditaduras, né, que foram derrubadas por verdadeiras insurreições populares. Mas na Europa, onde nós temos modelos democráticos mais parecidos com o do Brasil,
também há essa crise. E os jovens foram para as ruas na Espanha, em Portugal, na Grécia, exigindo democracia real, né? Exigindo espaços democráticos reais de participação. Porque o que acontece? As democracias representativas, elas estão como que presas, né, pela lógica do poder econômico. Quando a gente atravessa uma campanha eleitoral, nós sentimos isso na pele. O poder que tem o dinheiro de fazer com que o resultado da eleição acabe sendo uma distorção da vontade popular verdadeira. Porque o que aparece na televisão são candidatos que, na verdade, foram transformados em produtos, por agências de publicidade que cobram milhões, vendem uma proposta que não é sua, mas que através de pesquisas foi identificada que é o que as pessoas estão querendo. E depois, quando ganham a eleição, simplesmente jogam no lixo esses compromissos assumidos, essas promessas que foram feitas, e governam ou legislam como bem entendem. Então isso traz uma enorme falta de credibilidade. De vontade popular verdadeira, a gente entra num conceito muito subjetivo, que é o da opinião pública, né? E eu acredito, nos meus pequenos estudos, pelo menos, ainda não encontrei uma maneira eficaz de se medir a opinião pública. Como tu achas que isso poderia ser feito de uma maneira a dar uma percepção um pouco mais real mesmo do que a população quer? Eu acho que abrindo canais de democracia direta, né? Essa é a ideia da Fernanda, eu acho que é importante. E lá na Câmara, quando eu era deputada, nós também apresentamos uma proposta que vai no mesmo sentido do que existe na Venezuela, onde os mandatos dos políticos estão sujeitos a serem revogados, né? Falam muito que o Chávez é um ditador, que é uma grande bobagem. Ele inseriu, a partir de uma proposta dele, na Constituição da Venezuela, a possibilidade do mandato do presidente ser revogado, a partir da iniciativa das pessoas que juntam um determinado número de assinaturas e apresentam à Justiça Eleitoral o pedido de um plebiscito revogatório. Então, mecanismos que possibilitem essa participação mais direta estimulam as pessoas a prestarem mais atenção na política e não verem a política simplesmente como um jogo que é jogado, né, pelos profissionais, e o povo fica alijado simplesmente assistindo e dando a sua chancela na hora da eleição. Zé, tu falaste em assinaturas, né? Hoje no Brasil a gente está com quase 30 partidos, sendo que alguns foram criados há bem pouco tempo, né? E um pouquinho antes do programa começar, a gente até conversava aqui sobre o número necessário de assinaturas para se criar um partido, né? 500 mil, em torno de 500 mil assinaturas. Essas assinaturas representam uma participação popular, no sentido de que... Porque me parece que as pessoas não têm muita noção de que nós temos quase 30 partidos, ou para que eles servem, o que eles representam, o que eles defendem. Em que medida essas 500 mil assinaturas representam uma participação, vereadora? Olha, eu acho que a gente tem que saber, evidentemente, diferenciar. Te dou um exemplo, Poliana. Quando nós formamos o PSOL, porque o PSOL nasceu justamente, né, das bandeiras históricas que foram traídas no primeiro mandato do PT à frente da presidência da República. Naquele momento nós tínhamos os parlamentares, Heloísa Helena, Luciana Genro, o Babá e o João Fontes, que se negaram a votar contra a reforma da Previdência que tirava o direito dos trabalhadores. E quando isso acontece, nós começamos a fundar o PSOL e demoramos quase 2 anos, né, Luciana, colhendo assinaturas, e essa coleta de assinaturas era um momento muito politizado, da necessidade de ter outro partido que seguisse defendendo as bandeiras históricas dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras. Continuasse aquela chama, a esperança de ter uma ferramenta que unificasse as lutas sociais, populares, os juvenis, para apresentar um projeto de poder que fosse um projeto de poder popular. Agora, isso não pode, esse processo que nós do PSOL passamos, eu acho que não pode ser comparado com uma série de partidos de legendas que existem na política brasileira.
já existem e que servem muitas vezes de legendas de aluguel, que estão sujeitos às barganhas e ao balcão sujo dos negócios para tempo de TV, etc, etc, fazem alianças eleitorais em todo o Brasil espúrias, com partidos que não têm nenhuma ideologia, nenhum programa e que são apenas, de fato, legendas de aluguel. Que, se quisesse ser combatido, era prontamente combatido apenas vendo a trajetória desses partidos, porque não tem nenhuma identidade política. Poderiam, de fato, ser defenestrados da vida pública numa rapidez extraordinária, o que, de fato, não é interessante para aqueles que querem manter a política, a representação política da forma como está. Ou mesmo não pode se comparar com um processo agora que nós estamos vendo de formação de um partido como o PSD, né? Que é um partido sem ideologia, sem programa, eles mesmos dizem que não tem programa político, que não tem ideologia a ser seguida e que não são oposição nem situação. Quer dizer, se tem governo, cargos à disposição, estamos dentro, sem nenhum debate, porque infelizmente boa parte, né, do que nós vemos, tanto no processo eleitoral quanto depois do processo eleitoral, é essa prática dos partidos, sobretudo dos principais partidos brasileiros, de rifar, ou melhor, fazer uma salada de fruta partidária e dividir, lotear as secretarias e os ministérios conforme os partidos aliados. Não é à toa que hoje nós ainda estamos vendo, apesar do ministro envolvido nas emendas do Ministério do Turismo ter saído pela pressão popular, pela pressão social, o Ministério está sendo comandado por um aliado do Sarney, né? Que se nós vivêssemos numa democracia real, ou mesmo que a população tivesse capacidade de fazer a revogação do mandato, que era o projeto da Luciana Genro quando estava no Congresso Nacional, tenho certeza que não seria presidente do Senado e deveria, na minha opinião, aliás, estar bem longe, né, da política brasileira. Aliás, respondendo judicialmente por uma série de bandaleiras que foram feitas no Senado brasileiro e na trajetória política desse cidadão, bom, assim como deixa Collor. eu perguntar uma coisa. Tu falaste que pela pressão social, pressão popular, alguns ministros acabaram caindo. Te pergunto se é realmente uma pressão popular, uma pressão social ou é uma pressão midiática? Olha, eu acho que uma combinação de coisas. Evidentemente, a mídia muitas vezes pauta o debate da sociedade, para o bem e para o mal, né? Porque muitas vezes pauta conforme os seus interesses, grandes meios de comunicação, enfim. Mas, nesse caso, teve uma exposição importante, né? Tanto do enriquecimento do Palocci, que, lembremos, já havia caído do governo do Lula, no primeiro mandato do Lula, também por envolvimento em esquemas de corrupção, né? Depois, o cara enriqueceu 20 vezes em meses, justamente nos meses da campanha eleitoral, em que um ministro do seu porte tinha as condições, ou, aliás, nesse caso ele estava em papel de destaque na candidatura da Dilma, de fazer a política de tráfico de influências que nós sabemos no que dá, né? Nas licitações superfaturadas, nos contratos com as empreiteiras que doaram dinheiro na campanha eleitoral e banqueiros, etc. Mas certamente foi uma combinação da pressão da sociedade, das discussões que havia na rua, ainda que muitas vezes não de maneira organizada no Brasil, porque em outros momentos nós vimos, no Fora Collor, eu era pequeno, me lembro assim de ver na TV, mas minha família participou, meu pai era militante, outros tantos militantes da esquerda militaram nesse processo, participaram desse processo. Mesmo no Mensalão houve mobilizações, eu estava no DCE da URGS, era coordenadora do Diretório Central dos Estudantes da Universidade, nós fizemos passeata em Porto Alegre, pedindo a punição para o Mensalão, mas teve uma pressão que foi vista em toda a sociedade, né? Um descontentamento, uma revolta que era muito, ainda individual, pouco coletiva, no sentido de fato, sair à rua com passeatas multitudinárias, como nós estamos vendo em outros países do mundo, mas... existe um teórico chamado Manuel Castells que fala da era das redes agora, né, e da possibilidade do contrapoder, que é exatamente isso essa questão no norte da África, né, das pessoas se mobilizando para formar a Primavera Árabe, enfim, as revoltas. Mas ele diz que ao mesmo tempo existem os protestos de sofá, que devido às novas tecnologias e às novas possibilidades das pessoas se expressarem, elas protestam, elas se revoltam, mas não saem do sofá. Até que ponto tu achas que isso é real, Gabriel? Que é real o protesto sofá, eu acho que ele existe, né? Só não... Ele representa mais ou menos? Não creio que ele seja muito eficaz, não é questão de representar. As pessoas elas podem entrar no Facebook, na internet e colocar sua opinião, mas isso é pouco palpável, porque, como a Fernanda coloca, a indignação da população com os políticos,
ela é palpável pelos próprios políticos, que sentem medo da população. Isso que é o complicado do nosso país, os políticos, os tradicionais, que fazem o jogo podre da política cotidiana, eles têm medo da população, eles têm medo de não se reeleger, eles têm medo de que a população arme uma. Como o nosso país é um país que no primeiro presidente que elegeu democraticamente fez o impeachment, quando o cara sacaneou, então também já ficaram avisados, né? Então a categoria política já sabe que não dá para brincar muito com o povo, que pese tem brincado muito nos últimos tempos, né? Esse ano principalmente, mas acho que a ação ela vale mais, né? É o método mais eficaz. Quer ver uma coisa? A gente estava falando da possibilidade do cara, da participação democrática, de ter uma audiência pública, de ter uma possibilidade dele participar da democracia, da construção do mundo onde ele vive. A gente está tendo agora 2 greves agora. Greve dos Correios, greve dos bancários. As pessoas que vão para esses espaços, elas decidem como se dão os encaminhamentos. Onde é que a gente vai fazer, que banco vai fechar, vamos parar a greve, vamos continuar a greve. Né? E é uma experiência concreta. Na universidade, no movimento estudantil, a gente tem, não é uma greve de trabalhadores, mas a gente tem momentos onde a gente tem que tomar nós mesmos a nossa própria decisão através dos nossos próprios estatutos e assembleias. Uma vez que a gente experimente a possibilidade de participar ativa e diretamente da democracia, depois que a gente tem essa experiência, a gente já não quer mais ser enganado de novo. Já não quer mais encaminhar a nossa possibilidade, o nosso poder para outra pessoa que, historicamente, está aí o exemplo do Sarney, acabam nos sacaneando. Então, esse tipo de proposta, esse tipo de projeto, a pessoa que faz lá o cyberativismo, o ativismo de sofá, ela, está bem intencionada. As boas intenções são ótimas, né? Agora, uma vez que essa pessoa tiver a possibilidade concreta de interferir na realidade e esse espaço for consolidado, ela não vai mais querer fazer ativismo de sofá, ela vai querer estar construindo a realidade dela. Gabriel, eu acho que tu tem razão no sentido de que o protesto ativo, né, ele é muito mais eficaz e muito importante, fundamental, eu diria. Mas eu não seria assim tão negativa em relação ao protesto do sofá, como tu chamou. Que eu chamaria de protesto via redes, né? Porque eu acho que ele tem a sua eficácia também e ele tem a sua importância. Porque ele acaba também sendo uma forma de se exercer uma espécie de democracia direta. Porque muita gente não vai para a rua para fazer passeata, né? E determinados temas também não são motivo para ir para a rua fazer passeata, né? Digamos, questões menores que não envolvem os destinos, né, do dinheiro público, por exemplo, ou os problemas da corrupção, né, dos direitos do povo. Mas coisas que acontecem na vida das pessoas, como uma empresa, por exemplo, que foi flagrada com trabalho escravo, tá? No caso da Zara. Houve um grande protesto nas redes sociais, uma queimação total da empresa via redes sociais. Inclusive propostas de boicote às compras aos produtos dessa mas aí empresa. a gente está falando de uma marca e de uma identidade privada, que ela pode surgir, desaparecer, pode desaparecer da mesma maneira que surgiu. Agora um estado, um município, uma coisa que tem uma identidade perene, né? Mas que a sua legitimidade só existe enquanto as pessoas entendem como legítima, né? Eu acho que é um pouco mais complicado, né? Claro, mas eu acho que a importância maior das redes sociais é a possibilidade dela facilitar muito a comunicação e dessa forma, e tu falavas antes da questão da opinião pública, né, e de o quanto é a mídia que faz essa opinião pública, mas as redes sociais possibilitam que a opinião pública se manifeste de uma forma mais autêntica, sem a mediação das grandes empresas de comunicação, né? Então, ela nos ajuda no exercício da democracia direta. Ela não é suficiente, ela não pode se encerrar em si mesma, né? Mas ela é um instrumento importante para que as pessoas possam se expressar e inclusive se comunicar para poder fazer os protestos, que é o caso da Primavera Árabe, por exemplo, das manifestações na Europa, onde as grandes manifestações foram organizadas via redes sociais, né, via internet. Então acho que é uma combinação de coisas onde cada um pode cumprir um papel determinante e não se
não se excluírem e não se terminarem em si mesmas, né? Mas se interrelacionarem. Mas também, excluindo a questão da Primavera Árabe, também é uma forma mais confortável de protesto, né? Colocas a tua opinião, mas não necessariamente colocas o teu corpo na rua, né? Ela pode acabar sendo, tendo um papel negativo se ela for uma tentativa de substituir as manifestações populares. A combinação delas que é mais eficaz. Mas eu acho que hoje, desculpa, Luciana, mas eu acho que hoje o que está acontecendo, principalmente desse ano de 2011, é justamente o contrário. Eu não vejo que as redes sociais substituam o papel dos protestos. Eu vejo que as redes e toda essa conexão, esse momento, né, de cada vez mais se discutir em tempo real as coisas, se conectar, é bom falar com gente do mundo inteiro numa velocidade instantânea, tem ajudado a que, a indignação das pessoas, no caso da Europa, que a Luciana Genro falava, que a indignação das pessoas contra a crise econômica está recaindo sobre os trabalhadores e a juventude, contra o desemprego, contra uma falsa democracia em que, via de regra, nesses países é um sistema bipartidário e permeado pelo grande poder econômico, tem potencializado a partir da crítica, né, nas redes sociais. Claro, não todos que criticam, evidentemente, eu imagino que tenham mais críticas na rede social do que pessoas na rua nesses protestos, mas estão cada vez mais se ampliando. Te dou o exemplo do Ocupa Wall Street, né, que era um protesto chamado só pelas redes sociais, que começaria dia 17 de setembro e que tem não só dia 17 de setembro juntou centenas de pessoas, mas como tem permanecido nessas 3 semanas e tem se aumentado, tem ampliado, tem contado cada vez mais com participação de idosos, desempregados, trabalhadores que estão indo para o Wall Street, o centro financeiro, onde estão os grandes especuladores, os grandes banqueiros. As pessoas estão lá com seus cartazes expressando a crítica a essa democracia de fachada, né? E já faz 3 semanas, e tem chegado em Chicago, chegou em Los Angeles, chegou em outras cidades dos Estados Unidos. E tem pouca informação disso na mídia. Aqui não sai nada, não e sai, lá, pelo nada. que eu tenho lido nas redes sociais, nos meios alternativos, que é outro dos benefícios das redes sociais, e lá nos Estados Unidos também, nas grandes redes, CNN, BBC, também não tem saído nada, mas tem sido um processo meio autogestionário convocado pelas redes sociais que tem se ampliado cada vez mais, e que segue, né, até os dias de hoje, e já tem um setor convocando o 15 de outubro, que no próximo bloco tenho certeza que nós vamos conversar um pouquinho. Exatamente, quero chamar para um breve intervalo. A gente está hoje falando sobre a participação popular na política. Porto Alegre em Debate já volta. Se você tem uma proposta de lei, saiba que pode participar do processo legislativo da Câmara Municipal de Porto Alegre. Os projetos de iniciativa popular devem ser encaminhados por entidades da sociedade civil subscrita por 5% dos eleitores do município. Quando se tratar de interesse específico de bairro ou distrito, o projeto deve ter assinatura de 5% dos eleitores residentes naquele local. Mais informações com a Diretoria Legislativa da Câmara pelo telefone 3220-4192. Câmara Municipal de Porto Alegre. O vereador é o representante político do cidadão. Seu local de trabalho é a Câmara Municipal. Ele é responsável por criar e aprovar projetos de leis municipais, fiscalizar as ações do Executivo e defender os interesses da comunidade. No seu dia a dia, trabalha em seu gabinete e participa das comissões permanentes da Câmara e das sessões plenárias. Cada vereador possui um partido político pelo qual concorre às eleições. O mandato é de 4 anos e o parlamentar pode ser reeleito. Estamos de volta com Porto Alegre em Debate. Hoje estamos debatendo a possibilidade da participação popular nos processos do Legislativo. A nossa convidada, a vereadora Fernanda Melchiona, tem um projeto de lei em tramitação que cria uma comissão permanente para a sugestão legislativa. É isso, vereadora? Na verdade, o projeto do Congresso criava uma comissão permanente. No nosso caso, o que é que nós estamos propondo? Que qualquer projeto protocolado por
associações, sindicatos, representações estudantis, entidades, né, sociais, assim como partidos políticos que não tenham representação na Câmara e queiram protocolar, eles sejam analisados e encaminhados às comissões atinentes ao tema proposto. Por exemplo, um projeto que determina um tempo de espera máximo nos postos de saúde da capital, projeto na área da saúde, muito importante, inclusive, iria direto para a Comissão de Saúde e Meio Ambiente para ser analisado, e essa comissão teria, primeiro, a obrigatoriedade de tentar transformar, melhorar a redação, caso tenha algum probleminha legal para a tramitação do projeto, e segundo, a indicação de fazer uma audiência pública chamando o autor, a autora, a entidade proponente do projeto, para debater e colocar a necessidade do projeto para a sociedade, né, porque as audiências públicas são espaços abertos que se fala para os vereadores e vereadoras, para a Câmara de um modo geral, ao mesmo tempo que seguisse a tramitação do projeto, né? Iriam para as comissões atinentes, ainda que se possa fazer uma comissão apenas para analisar os projetos de iniciativa popular. Eu tenho a expectativa de que a gente consiga fazer um amplo debate na cidade de Porto Alegre e aprovar esse projeto, no sentido de que cada vez mais se tenham tantos projetos de iniciativa popular que tenha que ter uma comissão especial para analisar a tramitação desses projetos. Agora, é evidente, nós sabemos que existe uma ampla maioria, né, dos parlamentares, dos partidos, daqueles que querem a permanência da política como está, que não tem nenhum interesse em ampliar os espaços de democracia direta, de participação popular, de fato fazendo com que a voz da população e a organização da população mude o rumo das coisas. Então, eu acho que é fundamental que a gente siga pressionando para que haja aprovação desse projeto e ele vire uma realidade. Tu falaste da passagem pelas comissões, né? Esse teu projeto, né, já passou pela Procuradoria, que deu um parecer favorável, está agora na Comissão de Constituição e Justiça. Tem alguma perspectiva de quando ele vai ter já passado por todas as comissões para entrar na ordem do dia? Olha, nós acreditamos que até novembro ele possa já estar na ordem do dia, né? Outubro e um pedaço de novembro tramitando nas comissões, para que ele entre na ordem do dia. Evidentemente que, como tudo na vida, é necessário o acompanhamento sistemático para que, de fato, ele seja um projeto que não fique parado nas comissões, né? Muitas vezes os projetos demoram nas comissões, nós queremos pedir a celeridade, porque em projeto virando realidade, certamente nós temos a convicção de que mais entidades podem apresentar demandas, sugestões à Câmara Municipal, ampliando, porque ainda é muito modesto, né? Nós sabemos que para mudar esse sistema representativo é necessário muito mais, mas é uma das formas de ampliação da democracia direta que, de fato, ajudaria a cidade de Porto Alegre e as entidades. E a questão da audiência pública, né? Antes, no final do primeiro bloco, a gente falava exatamente das motivações para as participações das pessoas, né? Eu já cobri diversas audiências públicas aqui e várias vezes aconteceu de simplesmente não ter o público, né? Ou ter o público, mas ninguém se inscrever para falar, ou fica aquela coisa de só as entidades. E aí também eu queria te perguntar o seguinte, até que ponto as entidades ou as organizações civis não mascaram muitas vezes certos interesses empresariais ou político-partidários que não vêm exatamente da pessoa? Porque hoje existe essa dificuldade, né? Uma pessoa que quiser protocolar um projeto precisa de quantas assinaturas? Cerca de 50 mil, porque é para o número de eleitores no município. Exatamente. É um percentual do número de eleitores. Então, é uma dificuldade, mas ao mesmo tempo, até que ponto existe uma independência nos interesses dessas entidades que poderiam apresentar o projeto? Olha, eu acho que, primeiro, em relação às audiências públicas, né, sobre a importância delas e a participação. O que eu vejo? A Câmara Municipal, de uma certa maneira, é deslocada tanto fisicamente, geograficamente, como muitas vezes da vida concreta das pessoas, né? Eu imagino que muitos daqueles que, acompanham um pouco a política devam ter visto no ano de 2011, a única notícia sobre a Câmara foi que quase todas as bancadas, com exceção do PSOL,
minha exceção e a exceção do vereador Pedro Ruas, queriam aumentar o salário dos vereadores, aqueles que não acompanham sistematicamente a política, que inclusive foi mais uma vitória da cidadania, da opinião pública, com a decisão que teve a Justiça, a nossa própria campanha que foi feita na sociedade, uma indignação popular que felizmente mostra que as pessoas, bom, nesses momentos polêmicos também têm posição, se posicionam, acompanham a política. Mas nesse sentido, eu acho que o desafio das audiências públicas serem mais populares, mais representativas, são dois. Primeiro, que sejam mais nos bairros. Nós tivemos esse ano várias audiências nos bairros, eu estive participando de dezenas delas e todas com mais de 100 pessoas. E as pessoas falando e cobrando, em geral, nas comunidades que são atingidas pelas obras da Copa e que infelizmente não tem nenhum projeto ainda de onde serão reassentadas. Então, comunidades que estão sendo atacadas em nome do evento, que não sabem para onde irão, comunidade da duplicação ali da Avenida Toronco, Cristal, Cruzeiro, outros bairros, ou comunidades que estão em processo de regularização fundiária e que muitas vezes não tem nenhuma atenção do município para serem regularizadas imediatamente. Então ficam na ameaça da desocupação, ficam na ameaça das decisões judiciais e da própria perda das suas casas. Mas essas audiências foram muito representativas, lotadas, fora daqui. Eu acho que esse é o desafio. Fazer mais audiências públicas nos bairros da cidade, onde as pessoas estão na vida concreta, nas suas vidas, e possam ir e falar aos vereadores. Outra coisa que me chama a atenção em relação às audiências públicas é que das audiências polêmicas que eu participei, que foram aqui na Câmara, que foram lotadas, tem várias outras, mas eu queria pegar dois. Uma a gente já conversou um pouco sobre o Pontal do Estaleiro e outra sobre a privatização da gestão da saúde da família em Porto Alegre. Foi uma audiência pública lotada, que majoritariamente as entidades estavam contrárias ao projeto. O que acontece? Vieram, falaram, as entidades, usuários, Conselho Municipal de Saúde, sindicatos, e infelizmente a base do governo, que é a maioria da casa, ampla maioria da casa, votou a revelia da audiência pública. Então, muitas vezes se faz uma audiência para ouvir a comunidade e para determinar que seja vitoriosa a vontade política da prefeitura, que nesse caso, em via de regra, nefasta aos interesses populares, se passa a patrola, vota o projeto, que é majoritariamente, né, a base do governo é majoritária aqui na Câmara Municipal, mas socialmente, no que nós temos comprovado nas ruas, como o caso do Pontal e outros casos, é minoritária, porque esses espaços de democracia da audiência pública deveriam... Quando tu falas de levar as audiências públicas aos bairros, me parece que existe então antes um processo de conscientização das pessoas, levar a política até as pessoas, para que elas possam querer vir ao encontro da política. Eu acho que é uma combinação, porque nos bairros que houveram foram, por exemplo, Santa Rosa, nós fizemos uma audiência lá com o Arilto, que é da Associação dos Moradores, sobre a questão dos médicos. Lotou, era um dia de chuva, Luciana, mas caiu um mundo. E a audiência pública estava lotada, por uma questão concreta, uma unidade básica de saúde que tem um clínico geral para atender 6.000 pessoas. E a comunidade estava revoltada, pedindo mais médico para coisas imediatas. Na Vila Dique, para as obras da Copa, para duplicar o aeroporto, se tirou a Vila Dique e fez a remoção para a área do Porto Seco. Bom, as casas minúsculas, as pessoas não sabiam que ia ser daquele tamanho. Já tem rachadura em algumas das casas. Se a pessoa tem um sofá de 3 lugares onde o 2 não cabe, porque é tão pequeno que não cabe. Não são acessíveis. Então, não tinha previsão, desculpa, o mais importante, não tinha previsão de escola nem posto de saúde na transferência para o Porto Seco. Teve audiência pública com mais, olha, acho que tinha tranquilamente umas 400 pessoas e conquistou a previsão da escola, do posto de saúde. Então são exemplos... Antes o Gabriel falava no outro bloco de como muitas vezes as pessoas não se dão conta de que isso é fazer política também, né? Esses pequenos atos. Pequenos no universo de um estado, de um município, mas não pequenos para quem está passando dificuldade. Depois dessa audiência, elas se dão conta. Depois daquele momento ali, depois de ter conquistado a creche lá na Vila Dique, as pessoas já têm outro pensamento, né? Acho que é importante uma coisa, tava comentando, né? Tem vereador aqui na casa que prometeu faculdade de Porto Alegre, né? E não apareceu. Mas óbvio, os caras vão nas campanhas e prometem tudo. Eles dizem, não, eleitor, fica aqui me esperando, deixa comigo, deixa que eu faço. O cara não faz. Nem sempre, às vezes faz, às vezes não faz. É mais fácil os caras roubarem, fazerem falcatrua do que fazerem alguma coisa concreta pro povo. E pouquíssimas exceções, aqui a Fernanda que é uma, mas é raridade hoje em dia na política, e por isso que a necessidade é justamente esse tipo de projeto, que diga para a população, não, vamos fazer,
Não, vamos, com certeza, as demandas são várias. As pessoas terem a possibilidade de propor seu projeto, fazer uma audiência pública para ver por que o vereador que fez aquela proposta lá na sua campanha não está votando a favor do projeto. Por que o vereador agora está do lado errado? Quer dizer que na campanha queria meu voto, agora ele não vai votar comigo numa audiência pública. E, inclusive, é essa questão de tu acumular com uma experiência, de tu ir para uma ação concreta, de propor, viver a experiência, ver quem são as pessoas envolvidas, como funciona a parte da roda do sistema também, ser parte integrante daquilo e já sair dali com outra concepção. Porque a gente precisa acumular mais experiências democráticas. O nosso país teve quantos plebiscitos? 2, agora eu acho que desde a Constituição. E, pô, acho que é um avanço. Depois da ditadura militar, a gente tem uma Constituição que propõe que tenha possibilidade de decisões diretas dentro do nosso país, né? Da gente poder ter momentos onde tem um plebiscito. A gente tem o movimento estudantil tem uma proposta para o ano que vem, para que a gente decida vereador, decida prefeito e decida também se a gente quer 10% do PIB para a educação, uma proposta que nós temos. Que 10% seja... de todo... porque só um parênteses para deixar claro, é uma proposta do movimento estudantil que foi construída ao longo das décadas com o movimento de educadores, de professores, de que se invista 10% de toda a riqueza do Brasil, né, do produto interno bruto, em educação. Na verdade, hoje o governo gasta quase 50% desses recursos do PIB para pagar a dívida pública que nunca foi auditada, que interessa aos grandes banqueiros e grandes empresários desse país, e gasta menos de 4% com educação, né? E é por isso que nós estamos vendo a condição dos educadores, dos trabalhadores em educação dentro das salas de aula, a desvalorização da educação pública de uma maneira brutal, né? E o pouco investimento na Universidade Federal para que atenda expectativas dos jovens. Mas me parece que mesmo nessas questões que atingem a população de uma forma mais direta, como educação, saúde, que a pessoa sente na pele mesmo, a falta de, né? Me parece que mesmo assim ainda é necessário um processo de construção de cidadania para que a pessoa entenda que isso também é política, que isso é fazer política. Como é que tu achas, Luciano, na tua experiência, tu tens aí já uma longa experiência política, como é que tu achas que essas questões de cidadania e de participação podem ser inseridas na educação básica ou de uma forma mais valorativa dentro da sociedade? Eu acho que isso teria que ser parte da cultura promovida dentro das escolas, dentro das famílias. Agora, a gente, embora para a Fernanda e o Gabriel, por exemplo, que são bem mais jovens do que eu, parece que a gente sempre viveu numa democracia, né? Mas, na verdade, a nossa democracia, embora bastante precária, ela é também muito recente, né? Então, essa cultura de participação, ela foi sufocada durante muito tempo pela ditadura militar, e antes da ditadura também tivemos vários governos autoritários, né? Então, essa possibilidade das pessoas interferirem na realidade, ela ainda é recente, tomando em conta, né, a história do nosso país. Então, isso é um processo que precisa ser construído. Agora, é evidente que as elites, né, dominantes, elas não têm interesse nessa mudança de cultura, né? Para quem está no comando da política e do país, é melhor que as pessoas sejam passivas do que elas compreendam a importância da política e se engajem. Então, esses sucessivos escândalos de corrupção, por exemplo, acabam também trazendo uma ideia de que política é um jogo sujo, né? É uma negociata e que os políticos são todos iguais e que, portanto, eu quero distância da política. Né? Muitas vezes esse sentimento correto e positivo que as pessoas têm de repúdio à corrupção e ao toma lá da cá, que a gente vê todos os dias nos jornais, ele acaba se transformando numa coisa negativa, porque gera uma passividade. Então, eu sempre como palestrante em eventos, universidades, escolas, eu sempre começava minhas conversas com os jovens assim, né? Dizendo, olha, vocês aqui estão... certamente a maioria de vocês aqui pensa que político é tudo ladrão, é tudo sem vergonha e são todos iguais. E vocês, em grande parte, têm razão, porque, de fato, a maioria dos políticos né, está na política para defender os seus interesses ou os interesses de quem os financia. Tá? Mas,
justamente para que a gente possa transformar essa realidade, é que nós precisamos de vocês na política, que nós precisamos dos jovens na política, das pessoas, de um modo geral, que querem transformações, né? Então, é o nosso papel. A vereadora estimular. falava no outro bloco de lembrar, de ver na TV, né? A questão do Fora Collor e tudo mais. E eu também me lembro de ver na TV, também era muito pequena, mas me lembro dos meus pais darem a dimensão. Velha aqui hoje. O que é isso? Mas eu me lembro deles darem a noção da importância que aquilo tinha, né? Até que ponto tu achas que a família é importante, tu que vens de uma família política, é importante para a construção dessa noção de cidadania? Muito. A família é decisiva, né? Porque é o primeiro contato que a pessoa tem. Eu despertei para a política a partir da realidade do meu pai, que era já militante, tinha sido exilado, né, por causa da ditadura. Então, essa história do exílio do meu pai foi uma coisa presente na minha infância. Mas a escola também poderia cumprir esse papel. Quando a família não cumpre, né, ou não cumpre satisfatoriamente, a escola poderia cumprir. Só que a escola acaba sendo um instrumento de reprodução da ideologia dominante. A ideologia dominante não quer, né, a transformação da realidade, justamente porque ela só é dominante, porque ela garante que as coisas fiquem como estão. Então, é uma luta, digamos que a gente rema contra a maré, né? Mas quando a gente vê eventos como a Espanha, né, os indignados, né, a Grécia, a África com as grandes mobilizações contra as ditaduras, a gente vê que tem determinados momentos em que uma conjunção de fatores faz com que as pessoas acordem e se levantem, né? Então, certamente no Brasil o Fora Collor foi isso, né? Tivemos também a luta contra a ditadura militar e vai chegar um momento também no Brasil, né, uma nova etapa do desenvolvimento político e cultural do Brasil, onde as pessoas vão novamente despertar de uma forma mais massiva e se fazer ouvir pelas elites políticas. Pois é, Luciana, em geral essas rebeliões, esses protestos, elas estão muito ligadas, pelo menos pelo foco muitas vezes da mídia, à política de esquerda. E aí a gente tem no meio do caminho essas pessoas que simplesmente negam a política, as pessoas passivas, que têm uma indiferença quanto à política, exatamente por essa decepção, né, com o universo da política. E a gente nota hoje um ressurgimento, principalmente na Europa, da extrema-direita. Eu queria uma pergunta que vale para os três. A que se deve esse movimento contrário? Porque ao mesmo tempo que a gente tem os indignados, que a gente tem o pessoal protestando na Grécia, tem o caso do próprio rapaz lá na Noruega, né, e tudo mais. Então existe, até mesmo nos parlamentos de lá, um ressurgimento desse sentimento de extrema-direita. O que vocês acham disso, em termos de participação política? Olha, eu acho que o próprio movimento dos indignados, a resposta que a juventude vem dado em vários lugares do mundo, é justamente, dentre várias coisas, né, porque nós podemos discutir as questões democráticas, as questões da participação, mas sobretudo é uma consequência, uma resposta direta à crise econômica mundial, né, que começou em 2008, que tem se aprofundado em 2011. Todo dia a gente liga o jornal, é um caso, né, de um banco que vai decretar falência, que caiu a nota dada pelos organismos esses de classificação de risco, etc. Dinheiro público usado para salvar banqueiros, enquanto a população se endivida cada vez mais para pagar as hipotecas, etc. E eu vejo que existe um ressurgimento, por um lado, das ideias da esquerda, da mobilização permanente, inclusive um chamado internacional para que a juventude e a população ocupe as praças no dia 15 de outubro, que foi inclusive que nós estamos perto e que também terá aqui no Brasil. É importante que depois a gente debata um pouco sobre isso. Começa novamente a florescer um sentimento de negação das premissas do capitalismo, porque na prática, né, essa crise é a responsabilidade direta desse modo de produção que coloca o lucro acima da vida, que coloca os bancos como parte, né, o poder econômico como parte do poder político, né, como parte determinante, como representação política muitas vezes desses países. E eu acho que estão se formando lideranças no sentido de negar essas premissas claramente capitalistas, ainda que seja um desafio a gente postular uma alternativa
que, na minha opinião, na nossa opinião, é o socialismo com liberdade, um socialismo que não tem nada a ver com as experiências que nós vimos do mundo, que foi a negação da premissa da autogestão, do controle da riqueza pelos trabalhadores, da democracia direta. Agora, nesses momentos de crise, a história nos mostra que muitas vezes também os setores da ultradireita que apresentam, sobretudo na Europa, uma visão xenófoba, conservadora, contra os imigrantes, podem, no momento em que as pessoas não veem uma alternativa para a crise econômica, dizer que a alternativa é mandar embora imigrante, trabalhar com medo das pessoas, inclusive com a dificuldade ainda de construir uma alternativa dos trabalhadores para responder à crise. Por isso que eu acho que isso redobra os nossos desafios, né? Nossos, eu digo nossos enquanto seres, homens e mulheres que, bom, estão aqui no Brasil também. E também estamos pensando no que está acontecendo no mundo, de postular uma alternativa à altura da crise que nós estamos vivendo, uma alternativa de superação da crise e da construção de um outro modelo de sociedade. Porque eu vejo que cresce alguns grupos limitados de ultradireita, inclusive, mas que também houve uma negação histórica ao que foi o nazismo e o fascismo, né? Eles foram derrotados pela roda da história, né? Tanto depois da Segunda Guerra, com a derrota do Hitler e do Mussolini, mas houve um balanço histórico do que foi o nazismo e o fascismo. E o nosso dever é sempre, claro, lembrar que horrores que fizeram esses modelos com as pessoas, com a vida, com as diferenças, com os homossexuais, com os negros, com os imigrantes, com os comunistas, com todos que pensavam diferente da ultradireita conservadora que eram esses governos. Bom, saindo do mundo, então, voltando para a nossa cidade aqui de Porto Alegre, como é que tu achas que está o movimento estudantil aqui e em que medida ele vai se utilizar da proposta vereadora se for aprovada? Eu acho que o movimento estudantil está se reestruturando nessa década ainda, né? A gente está vivendo um novo momento da juventude no mundo. A gente tem os reflexos também da crise econômica no Brasil, não é? Aqui não foi, apesar do que o governo disse, não foi uma moralinha também. Tem seus problemas, os preços estão subindo, a passagem de ônibus é muito grande. A gente tem lá eu dou exemplo da URGS, porque eu estava aqui pensando, né? Pô, o que a gente lá na universidade poderia propor? Pô, a gente poderia propor ter o meio passe, a Fernanda já tem essa proposta, mas a gente pode propor também uma linha de ônibus da cidade que interligue muitos campos que tem a URGS, porque às vezes o cara tem que pegar 2 ônibus para ter a aula, e a universidade é pública, a prerrogativa de que tu tem que pagar o horror do preço da passagem que está, também não torna ela tão pública assim, são possibilidades. E daí eu digo, os estudantes vão nessas assembleias para defender o interesse, porque por mais que a televisão vá lá e diga, tá tudo bem, quem está lá vivendo a realidade sabe que as coisas não estão bem. Por isso que as pessoas vão na audiência pública. Porque por mais que o vereador venha aqui na Câmara e diga não tem problemas, que a televisão diga que o mundo está fantástico, a gente vivendo a vida real sabe que não está. Se a gente tem a possibilidade de, com a nossa pequena participação, às vezes, né, ir numa audiência, a gente vê uma fresta, um buraco para se encaixar, para poder fazer diferença, acho que as pessoas não perdem essa possibilidade, grande parte das pessoas. Acho que é um momento importante. Acho que a proposta da Fernanda tem todo a ver com a proposta da resposta que a juventude está dando no mundo esse ano, especificamente, para os problemas que a juventude está enfrentando. Eu tô com uma camiseta aqui, né? Juventude sem emprego, sem casa, mas sem medo, né? A gente está chegando num período onde a gente já está perdendo o nosso medo de vir e nos postular, de vir e nos colocar. Acho que a proposta da juventude espanhola de ocupar as praças, de mostrar que não, a gente pode fazer por nós, né? A gente vai fazer por nós, com certeza, essa lei sendo aprovada, vindo aqui propondo leis, vindo em audiência pública, e a gente vai fazer por nós no dia 15 de outubro também. A gente, lá no DCE da URGS, é um dos comitês de organização do 15 de outubro, a gente está se comunicando com o pessoal na Espanha, a gente acha que o mundo inteiro ocupar as praças no dia 15 de outubro e mostrar que existe um problema na democracia no Brasil, existe um problema na democracia no mundo. O crescimento de alguns setores da direita na Europa, aqui também, esses partidos bizarros, sem nenhuma proposta de o que vão defender para o povo, que estão surgindo, é também uma resposta ao medo que algum setor das classes dominantes tem da democracia real e do povo podendo defender as suas próprias demandas. Né? Bom, acho que essa tua fala fecha bem com a necessidade, então, de haver mais um espaço para a expressão popular aqui dentro da Câmara. Eu quero agradecer muito a todos vocês, Luciana Genro, Gabriel Zatti, vereadora Fernanda Melchiona, que nos propôs aqui o assunto da participação popular no Parlamento. Boa sorte aí ao projeto. Obrigado também pela sua audiência aqui no Porto Alegre em Debate. O programa termina aqui e a gente se vê na próxima edição.